Segundo ano do ensino médio, estamos de volta e olha só, depois de caminhar, conhecendo o prisma, a estrutura do prisma, características específicas do prisma, fizemos o cálculo da sua área. Lembrando que a área do prisma nada mais é do que a área das figuras laterais que formam esse nosso prisma e das suas bases. O que pode mudar no prisma? A base. As laterais sempre serão paralelogramos. E aí é importante que vocês lembrem dessa conexão. Paralelogramos são quadriláteros que possuem pares de lados paralelos. Quantos pares? 2. Cada par de lado é paralelo. Então nós temos o paralelogramo. Beleza? Então, aula 16 ainda vai ser sobre o prisma, só que agora não mais de área. Vamos trabalhar com a ideia de volume. Então, diretor, na telinha, aula 16.1, geometria espacial na sua terceira parte. Na terceira parte da geometria espacial, vocês têm que lembrar do seguinte, olha só, nós estamos... Vem caneta, ô caneta aí. Nós estamos na parte 3. A primeira parte, nós definimos poliedros, não poliedros, características dos poliedros, características dos não poliedros, certo? Então agora estamos no prisma, falando de volume, que são os dois detalhes que o Enem tem cobrado, área e volume. Aqui nós temos alguns sólidos espaciais para que vocês possam olhar e poliedros apresentam as seguintes características. Está aqui. Anotaram essas duas características? Vou melhorar essa setinha aqui. Calma aí. Deixa eu melhorar essa setinha aqui. Pã. Olha só. Primeira característica. Segunda característica. Duas características do nosso poliedro. Que poliedro? Esse aqui que nós chamamos de prisma. Por que ele é um poliedro? Porque ele tem muitas faces. E essas faces todas são poligonais, todas são polígonos. Primeira coisa, as faces paralelas são iguais, são chamadas de base do nosso prisma. Então tá aqui, ó. Essa base é igual a essa. Elas são paralelas e também são iguais. Essas duas, que são paralelas e iguais, são chamadas de bases do prisma. As demais faces do nosso prisma são formadas por paralelogramos, beleza? Agora eu quero saber o seguinte, vocês estão antenados, vocês estão ligados nos prismas? Vocês lembram do que nós falamos na aula anterior sobre prisma, sobre características, sobre elementos, sobre constituição do prisma? Lembram? Então, vamos saber se é verdade com o nosso quiz. Perguntas e respostas rápidas sobre esse camarada aqui, esse poliedro. E eu espero que vocês até podem usar aí aquela estrutura que nós fizemos. Olha só, poliedros, não poliedros. Os poliedros, aí tem aqui as características. Os não poliedros, tem aqui as características. Tá no caderno? Então vai ficar de boa para responder aqui o nosso quiz. Vamos lá então? Primeira pergunta do quiz, alonga. Eu não quero ninguém na mesa sentado. Não, levanta, estica aí, ó. Estica a coluna. Vai, alongou? Professor presencial, todo mundo alongado, todo mundo preparado para começar a maratona do nosso quiz? Vamos lá, dou-lhe uma, vamos lá, dou-lhe duas, vamos lá, dou-lhe três. Primeira pergunta do quiz. Já está aqui a primeira pergunta. A geometria espacial, essa que nós estamos trabalhando, ela estuda figuras com uma dimensão, com duas dimensões, com 3 dimensões ou com 4 dimensões? A geometria espacial, essa que estamos trabalhando, trabalha com figuras com quantas dimensões? Dou-lhe uma. Quantas dimensões? Dou-lhe 2. Quantas dimensões? Dou-lhe 3. Resposta, letra... Isso, 3 dimensões. Quais são?
Comprimento, falamos na primeira aula. Largura, isso. Até fiz aquele desenho, ó, comprimento, largura e falta o terceiro. Isso, profundidade, perfeito. Então, é isso que nós temos, comprimento, largura e profundidade. São as 3 dimensões. Aqui tem a figura para nós olharmos, vamos olhar a figura, olha só. Comprimento, largura e profundidade. Pergunta número 2, na telinha. Dos sólidos geométricos abaixo, A, B, C e D, qual deles não é poliedro? Falamos, você pode olhar aquele seu rascunho da aula anterior, pode olhar. Desses que nós temos aí, quais ou qual não é um poliedro? Dou-lhe uma. Qual ou quais? Na verdade, qual, né? Só tem um ali que não é poliedro. Só tem uma que não é poliedro. Vamos lá, dou-lhe uma, dou-lhe duas. Dou-lhe 3, não é um poliedro a letra D, porque a letra D não vou falar, porque se eu falar eu posso dar a resposta de outro questionamento. Então vamos lá, olha só. Pergunta número 3, em um poliedro, as arestas são chamadas também de, ou melhor, eu posso entender a aresta como uma linha, como canto, o lado ou uma diagonal. As arestas do poliedro. As arestas do poliedro. Dou-lhe uma. As arestas do poliedro. Dou-lhe duas. As arestas do poliedro. Dou-lhe 3. Dou-lhe uma, já. Dou-lhe duas. Dou-lhe 3. São as linhas. São aquelas linhas que a gente tem lá, olha só. Essas linhas aqui são as nossas arestas. Quando você for usar a relação de Euler, você vai ter que contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Eu conto as linhas. Quando eu estou contando as linhas, eu estou verificando a quantidade de arestas. Beleza? Pergunta número 4. Observe o poliedro. Está aqui o poliedro. Naquela divisãozinha lá, ele se encaixa em um desses dois grupos. Não vou falar qual é. Analisando seus elementos, ele possui, esse poliedro aqui possui, deixa eu apagar tudo, 6 faces, possui 5 arestas, possui 2 bases ou possui 5 faces? Observe o poliedro abaixo e diga. Bora lá. Esse poliedro tem 6 faces? Você conta as faces. As faces são as figuras geométricas, tá? Vamos lá contar as faces? Uma, 2, 3, 4, 5, porque tem uma lá atrás. 5 faces. Tem 5 faces. Pronto, está respondida essa pergunta. Professor, não consegui enxergar essas 5 faces do nosso poliedro. Então você faz assim, ó. Deixa eu pegar o pincel de outra cor, melhor. Aqui. Você observa o poliedro agora assim. E agora? Consegue enxergar as 5 faces? Essa daqui é a base, está aqui embaixo. Beleza. Essa daqui é essa face da frente, essa daqui é essa face da esquerda, essa daqui é essa face da direita e essa é a face que está lá atrás. 5 faces é a resposta do nosso poliedro. Beleza? Agora vai ficar fácil.
Ei, vai ficar fácil. Pergunta número 5. A relação de Euler é dada por... Vou falar para vocês a relação de Euler naquele macete que nós vimos na aula. A relação de Euler é viva, feliz, A2. É a letra A? É a letra B? É a letra C? Ou é a letra D? Qual dessas é a resposta para a nossa relação de Euler? Olha direitinho, pensa, vai pensando, dou-lhe uma, vai pensando, dou-lhe duas, dou-lhe três. A resposta correta é viva, feliz, A2, vértices mais faces, é igual a arestas mais 2. Essa é a resposta para a nossa relação de Euler. Pergunta número 5. Todo mundo lembrava? E aí, se eu quiser provar isso aqui, ó, eu venho aqui e conto. Olha só, vou contar primeiro os vértices, que é mais fácil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 vértices. Mas as faces também são iguais. Olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 com a base. Isso é igual a aresta mais 2. 14 é igual a A mais 2. Passa o 2 para cá, vem subtraindo. Então, a aresta é igual a 12. Temos 12 arestas. Beleza? Então, completamos aqui, então, o nosso cálculo. Se você quiser contar para tirar a prova real, você vem aqui e conta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 com aquela lá de trás. 12 é a nossa resposta. Beleza. Isso aqui foi só para nós não esquecermos de como funciona essa questão do poliedro e do não poliedro. Eu tenho que entender isso direitinho, beleza? Então agora vamos para o volume do nosso prisma. Está aqui o volume do nosso prisma. Você lembra da área total do prisma? Área total? A área da base são 2, então 2 vezes. Mais a área lateral, que depende da base também. Se a base for um triângulo, eu tenho 3 laterais. Se a base for um quadrilátero, eu tenho 4 laterais. 4 polígonos na lateral. Se a base é um pentágono, eu tenho 5 polígonos na lateral. E essa lateral, esse polígono, ó, eu acho que para cada folha que eu colocar agora de slide, eu vou deixar uma em branco, que é para eu riscar bem. Para esse polígono, o que eu tenho na lateral do polígono? Vocês lembram? Claro que lembra. Falamos hoje também já. Isso, nós temos os paralelogramos. Esses são os polígonos da nossa lateral. Beleza? Perfeito? Beleza, então. Então vamos lá. Apaga tudo e vamos para o volume do prisma. Afinal, o que é volume? Deixa eu olhar para vocês aqui rapidinho. Olha para mim aqui rapidinho. O que é volume? Quando eu falo em volume, o que você pensa? No som? Na televisão? Aumenta o volume, você pensa ali no áudio, né? Aumentar o áudio. Pois é, aqui na geometria espacial, volume não tem nada a ver com esse aumentar o som, com esse som. Não tem nada a ver. Vamos lá então, olha só, é isso. E isso está começando a melhorar. Volume tem a ver com o objeto, então é o que cabe dentro do objeto. Isso, tem ali uma vasilha, um paralelepípedo, vamos melhorar aqui. Então a vasilha parece um paralelepípedo, uma vasilhinha, então tem as dimensões dela e cabe alguma coisa lá dentro. Isso, esse espaço que tem lá dentro é o que determina o nosso volume. Perfeito, então na telinha já decidimos então aqui o que é, tá tudo tranquilo. Volume é o espaço ocupado por um corpo. É o que tem de espaço para eu preencher aquele corpo.
todo sólido geométrico tem um volume. Por quê? Porque todo sólido geométrico tem as suas dimensões, comprimento, largura e profundidade. Todos têm. Se eles têm comprimento, largura e profundidade, então quando eu fechar esse objeto, deixa eu fazer um objeto aqui. Quando eu fechar esse objeto, internamente ele vai ter um espaço que está vazio. E esse espaço vazio aqui de dentro, limitado por comprimento, largura e profundidade, é o nosso volume. Então é isso que nós vamos calcular. É exatamente isso que vamos calcular agora. Para comprar uma caixa d'água, você vai saber qual o volume de água cabe nessa caixa d'água. Claro que na caixa d'água, nós vamos trocar esse nome volume por uma informação mais prática. Porque para eu encher a caixa d'água, eu vou precisar de água. E água não é em volume, água é em capacidade. Mas está aí. A unidade do volume é metros cúbicos. Podemos melhorar isso aqui, ó, metros cúbicos elevado à terceira potência. E temos uma informação importante. Já que eu falei de capacidade e volume, elas realmente têm uma certa, né, coincidência, uma certa semelhança no que se trata a unidade. Elas têm uma certa semelhança. Qual semelhança? Bom, elas se correlacionam da seguinte maneira. 1 metro cúbico é igual a 1000 litros. E 1 centímetro cúbico é igual a 1 ml. Ainda tem outra informação aqui que é importante, olha só. 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro. Então nós temos essas três informações que você pode anotar aí agora. Volume se comunica com capacidade. Volume em metros cúbicos, capacidade em litros. Capacidade em litros. Eles se comunicam de que maneira? Dessa maneira, 1 metro cúbico é 1000 litros. Então, se eu pegar um objeto que tem 1 metro e 1 metro, eu vou ter aqui 1 metro cúbico, ou 1000 litros. 1 centímetro cúbico equivale a 1 ml, e 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro. Então, isso nós temos de informações importantes com relação a volume e também capacidade. E como que eu faço para calcular o volume, professor? Muito simples, olha só, muito simples. Nós vamos fazer isso aqui. Volume é área da base vezes a altura. Área da base vezes a altura. Vou calcular a área da base, aqui eu vou calcular a área da minha base e vou multiplicar pela altura. Fazendo isso, eu já tenho o valor do meu volume. Se eu quiser capacidade, é só fazer essa transformação. Faz a transformação, já virou litros, mas para calcular o volume é só isso. Área da base vezes a altura. Então quer dizer que a capacidade do meu recipiente vai depender muito da minha base. Faço a área da base e depois multiplico pela altura. Vamos ver aqui um exemplo, olha só, para ficar bem prático, bem prático, bem prático. Se quisermos saber a capacidade da embalagem de papelão, precisamos determinar o seu volume. Então eu vou fazer aqui, ó. Vamos lá criar aqui um exemplo. Como é uma caixa de papelão, eu vou colocar aqui 8 centímetros. Vou colocar aqui 6 centímetros. 8, não, aqui eu vou colocar 4. 4. Pronto, 4 centímetros. E uma altura de 6 centímetros. Pronto, a altura está bem maior. Tá aí. Vou calcular o volume. Volume é igual a 8 vezes 6 vezes 4. Volume é igual 8 vezes 6 dá 48, certo? 48 vezes 4
32 vai 3, 16 com 3, 19, certo? 192. 192 o quê? Centímetros cúbicos. Ou a capacidade é 192 ml, porque nós temos lá que 1 centímetro cúbico é igual a 1 ml. Então, posso fazer a troca aqui, 192 ml. Se a minha caixa tem essas dimensões, e eu quiser, né, armazenar, eu tenho que saber que o volume dela é 192 centímetros quadrados. É como se fosse 192 cubinhos de 1 centímetro aqui dentro. Já viram aquele cubo mágico? Pois é, aqui dentro cabem 192 cubinhos de 1 centímetro de lado. Nossa, vou fazer, tu vai ver. Eu vou fazer. Aqui dentro tem 192 cubinhos de 1 centímetro de lado. 192. Completamos ali. Professor, mas esses números nós falamos agora. Se quisermos mudar, pode mudar, colocar 10, 8, 5. E aí vai depender da minha base e da minha altura. Vocês viram o que eu fiz aqui, ó? Multipliquei todo mundo. Se eu quisesse fazer separado, vou fazer separado. Para vocês entenderem. Olha só, 8, 4 e 6. Esse sólido aqui, essa figura plana aqui, é a minha base. Então, a área da base é base vezes a altura da figura. A área da base é 8 vezes 4. A área da base é igual a 32 centímetros quadrados. Centímetros. O volume é a área da base vezes a altura. A área da base, 32. Altura, 6. Então, o volume é 6 vezes 2 dá 12, vai 1, 18 com o que foi, 19. Está aqui, ó, 192 o quê? Centímetros cúbicos. Agora usei a equação. Eu posso seguir pelo caminho que eu achar mais conveniente, o caminho que eu achar mais prático. Beleza? Mais um exemplo número 2. Qual o volume de concreto na construção de uma laje de 80 centímetros de espessura em uma sala com medidas iguais a 4 e 6 metros? Então, nós temos uma sala e nessa sala tem uma parede de concreto ou um piso de concreto, tem alguma coisa de concreto que tem o seguinte, olha só aqui, ó. Ela tem 6 metros por 4 metros, certo? E tem uma espessura, aí nós podemos pensar na espessura, né, da parede, olha só, ela tem uma espessura de quantos centímetros? 80 centímetros. Aí vem os detalhes importantes da matemática. Na primeira informação, nós temos metros. Na segunda, nós temos centímetros. E como ele quer saber o volume de concreto da laje, eu vou deixar tudo com a mesma unidade de medida, porque eu não posso multiplicar metro e centímetros. Essa multiplicação aqui não vai encaixar. Ou multiplica todo mundo em metros, ou multiplica todo mundo em centímetros. Então, vamos lá fazer a multiplicação. Vou transformar aqui, para ficar mais fácil, 80 centímetros em metros. De centímetros para metros, eu vou fazer o quê? Eu vou dividir por 100. Anota aí, tá? De centímetros para metro, divide por 100. 80 dividido por 100 dá 0,8. Então, vai ficar aqui 0,80. Agora é só multiplicar. Volume é igual à área da base vezes a altura. Nesse caso aqui, a altura é simplesmente a espessura da minha parede. Beleza? Volume é igual à área da base, 6 vezes 4. 6 vezes 4, 24 metros quadrados. 24 metros quadrados. Pronto. Agora, vezes a espessura. Então, vou fazer aqui, volume
Já tenho a área da base, aqui não precisa colocar isso aqui, né? Por favor. Vezes a espessura, 0,80. Volume é igual 24 vezes 0,80. Deixa eu pegar aqui, nessa folhinha aqui do lado aqui, deixa eu fazer aqui, 24 vezes 8. Multiplica como se não tivesse vírgula, segundo ano. Já anota essa informação. Eu não vou colocar 0,80. Eu vou multiplicar como se não tivesse vírgula. Se não tivesse vírgula, ia ser 24 vezes 8. 8 vezes 4 dá 32, vai 3. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 3 dá 19. 192. Se não tivesse vírgulas e aquelas coisas, ia ficar 192. Só que o número lá é 0,80. Então tem duas casas depois da vírgula. Certo? Duas casas depois da vírgula. Então eu vou vir aqui, ó, e vou fazer isso aqui. Vou até melhorar, tá? Vou tirar esse zero daqui, que não tem utilidade nenhuma, vou pegar só 0,8. Uma casa depois da vírgula. 19,2 é a nossa resposta. 19,2 metros cúbicos de concreto. Essa é a nossa resposta. Esse zero aqui, ele nem precisa contar, senão teria que colocar um zero lá para completar. Então eu ignoro ele também. 119,2 é a nossa resposta. Ok? Mais um exemplo, exemplo 3. Vocês já estavam olhando para ele, né? Um prisma de base quadrangular possui volume igual a 192 centímetros cúbicos. Não sei porquê, mas 192 está nos acompanhando. Aqui, ó, 192, 192, tá, vamos lá, 192. Determine sua altura, sabendo que ela corresponde ao triplo da medida da aresta da base. Como assim, professor? Não estou entendendo. Uai, quadrangular significa que a base é um quadrado. Não está quadrilátero, está quadrangular, quadrado. Então a base é um quadrado. A área do quadrado é lado ao quadrado. Como eu não sei a medida da área da base, como eu não sei a medida da aresta da base, eu vou chamar de x. Então vai ficar x ao quadrado. Beleza. Ele disse que a altura... Cadê aqui? Triplo da medida da aresta. Então se a aresta é x, a altura é 3x. Então, a área da base, volume. Tá de cor de caneta? Oh, Deus. Que beleza. Vamos lá. A área L ao quadrado, porque é um quadrado. Então, aresta, eu não sei. Então, a aresta vale x. Então, a área da base é x ao quadrado. Beleza. Se a aresta é x, a altura é 3x. Beleza. Volume. Área da base vezes a altura. Só trocar a cor, sem apagar nada. Volume. Área da base, x ao quadrado. Altura, 3x. Então, o volume é 3x ao cubo. Ele disse pra gente que o volume é 192. Então, vai ficar assim, ó. 3x ao cubo é igual a 192. X ao cubo é igual a 192 dividido por 3. 192 dividido por 3. X ao cubo é igual. 3 vezes 6 dá 18. 18. 6 dá 18, sobra 1, 12, 4. 64. X é igual a raiz cúbica de 64. Que número que multiplicado por ele mesmo 3 vezes dá 64? Vamos lá, 1 vezes 1 vezes 1 dá 1, não é? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8, não é? 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27, não é? 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. Então aqui a resposta é 4.
Ele quer saber o quê? A aresta. Então vamos lá. Aresta. Aresta é x, 4. Altura. Altura é o triplo. 3 vezes 4, 12. Muito bom. Então, 4 e 12. Se fizermos área da base vezes a altura, vamos achar o nosso 192. Eita, professor, essa foi trabalhosa. É porque eu apaguei tudo na primeira vez, né? Demorou um pouquinho mais. Mas bem tranquila. É só ler o texto. A altura é o triplo da aresta. Tem uma aresta? Não. Se não tenho, é x. O triplo de x? 3x. E aí eu vou trabalhando as minhas questões. Vamos lá fazer mais um exemplo? Só aprendemos com prática. Mais um exemplo, exemplo número 4. Agora vamos encher de areia a caixa de Maria. Aqui veio outro detalhe importante. Os números sumiram todos, mas vamos lá. A gente coloca número agora. Vamos lá, fala o número aí, vocês. Se falar muito alto, o cálculo vai dar bem... Então, vou colocar aqui 10. Aqui vai ser 6. E a altura vai ser 4. Beleza. Então, primeira coisa. Área da base. Na base, nós temos um hexágono. Estão vendo aqui, ó? Hexágono. Beleza, então vai ficar aqui, ó. Base, a base é 6. Base vezes a altura... dividido por 2. Então, vai ficar aqui, ó, base vezes altura, 6 vezes 4. Eu ia passar a mão para apagar, disque. 6 vezes 4, dividido por 2. Isso aqui vai acontecer 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 vezes. Então, a área da base é 24 dividido por 2, vezes 6. A área da base é 12 vezes 6. A área da base é 12 vezes 6, dá 72. 72 centímetros. Então, centímetros quadrados. Essa é nossa base. Volume, área da base vezes a altura. Volume, área da base vezes a altura. Área da base 72. Altura 10, 720 centímetros cúbicos. Para encher essa areia, eu preciso de tudo isso de areia, 720 centímetros cúbicos de areia. Esse aqui não veio os números, tá? A gente colocou os números aqui na hora, então não se preocupem, tá? É assim mesmo. Na atividade de vocês, vai com números, pode ter certeza. Exemplo número 5. Vamos lá para mais um exemplo. Uma piscina de fundo retangular de 2 metros de profundidade foi instalada em um local com 3 metros por 5 metros. Então, a base da piscina é de 5 por 3. E ela tem uma profundidade de 2 metros. Então, 2 metros é bem aqui. Pergunta: qual o volume em litros dessa piscina? Ele não quer o volume em metros cúbicos, ele quer em litros. Provavelmente aqui nessa dica tá assim, ó. 1 metro. Não, senhor. Vou colocar aqui a dica aqui, ó. 1 metro cúbico é igual a 1000 litros. Com certeza aqui nessa dica tem essa informação. Ela tem 2 metros de profundidade. Podemos enxergar aqui que ela é toda constante, tá? Então vamos lá. Primeira coisa, área da base. 3 vezes 5. Perfeito. A área da base é igual a 15 metros quadrados. Segunda situação. Volume é área da base vezes a altura. Volume é 15 vezes 2. Volume é 30 metros cúbicos. 30 metros cúbicos.
Um metro cúbico é 1000 litros. Então, eu vou pegar aqui a terceira. Quase que eu vou de novo não apagar tudo. Pensa, pensa. Terceiro, se 1 metro cúbico é 1000 litros, então 30 metros cúbicos é igual a 30.000 litros. Qual que é a resposta? Letra C, 30.000 litros. E olha, nessa parte da geometria espacial, principalmente no que trata-se de volume, são muitos cálculos, são muitos detalhes e nós precisamos ficar atentos. Então, olha só, cada questão traz uma particularidade. Essa aqui é uma piscina, então eu tenho que imaginar, uma piscina é maior, metros. Ah, o garotinho estava com a caixa de areia, cadê o outro exemplo aqui? Ó? Vamos encher a caixa de areia de Maria. Se é uma caixa de areia, Maria deve estar brincando, então é centímetros. Tá? Os números devem ter sumido na formatação ali, mas ela está brincando, então é centímetros. Então achamos em centímetros cúbicos ou centímetros quadrados, sempre seguindo esse critério. Primeiro, área da base, depois multiplica pela altura. Achei o meu volume. Volume é área da base vezes a altura. Outro detalhe importante, o volume sempre vem com a unidade ao cubo. Metro cúbico, centímetros cúbicos, decímetros cúbicos, sempre ao cubo. Capacidade, litros. Às vezes, o próprio Enem faz isso. Por isso que na questão estava aqui, ó, determine o volume em litros. Aqui, ó, em litros, porque o Enem faz isso. O Enem joga a ideia de volume, confundindo-a, às vezes, com capacidade. Por quê? Porque existe essa correlação. Olha só, 1 metro cúbico é igual a 1000 litros. Se tem essa informação, eu posso, então, associar esses dois valores. Beleza? É só isso o cálculo de volume. Área da base vezes a altura. Perfeito? Então, na telinha, o nosso brincando com os números. Olha só o brincando com os números de hoje. Pense e responda. Uma harpa tem 5, uma dombra tem 6 e um violão tem 6 também. Do que estamos falando? Estamos falando de quê? E aí, vamos lá. Ó. Eu até já ia esquecendo, olha só minha cabeça, meu Deus do céu, a cabeça está muito fraca. Eu havia combinado com vocês que essas aulas agora seriam mais curtas, lembra? Não lembrei. Vamos tentar resolver a atividade mais rápido, para que sobe um tempinho para vocês. Também que eu lembrei agora. Por quê? Nós temos que construir nossos prismas. Olha só, nós vamos ter que trabalhar com essa construção do prisma. No material de vocês, foi lá o encarte, né, com alguns sólidos, com alguns objetos, para que vocês possam recortar e fazer a montagem. Tá? Perdão, esqueci. Então a aula de hoje não sobrou tempo mesmo, mas na próxima eu vou tentar sobrar um tempo. Na atividade, vamos tentar corrigir um pouco mais rápido para sobrar tempo. Professor presencial, sobrou um tempinho, 10 minutos, 5 minutos, aproveita para ir construindo os sólidos. Vai construindo, cada aula constrói. Estamos no prisma. Tenta construir os prismas, tenta enxergar, né, os modelos e as características do prisma e vai ficar tudo tranquilo, beleza? Então, tentem fazer essa construção, tentem não, melhor, façam, vocês têm capacidade. E já voltamos com a revisão e a atividade de sala.